tema da lição deste próximo domingo, a lição da CPAD, Jacó, um exemplo de um caráter restaurado. Eu colocaria até uma palavra ali entre caráter e restaurado. Jacó, um exemplo de um caráter sendo restaurado. Essa restauração não acontece num estalar de dedos. Inicia-se depois de um encontro com Deus, continuando ao longo da vida. O nosso textuário que diz em Romanos 9:13, como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. E a nossa verdade prática diz, com base em sua presciência e propósitos, Deus escolhe pessoas para que cumpram seus desígnios. Nessa introdução, Isaac teve 2 filhos gêmeos, Esaú, que tinha uma inclinação para o campo, para a vida pastoril e também para a caça. E Jacó, ao contrário, pelo seu temperamento e por sua personalidade, voltou-se para a vida doméstica. Jacó, desde o seu nascimento, revelou-se ter um caráter oportunista e usurpador, que o levou a enganar o pai com o apoio de sua mãe Rebeca. Ele colheu o que plantou, passando grande sofrimento, mas a misericórdia de Deus o alcançou e o Senhor o escolheu para ser pai das 12 tribos de Israel. Então, neste item primeiro desta lição, quem era Jacó? O filho mais novo de Isaac. Jacó integra a lista dos 3 patriarcas hebreus que marcaram a história de Israel, Abrão, Isaac e Jacó, que depois torna-se Israel. Sua história foi marcada por episódios dramáticos desde o seu nascimento. Quando vemos em Gênesis 25, versículo 21 a 23, Rebeca era estéril, então diz a Bíblia nesse texto que Isaac orou instantemente, continuamente ao Senhor para que a sua mulher tivesse um filho. Deus atende a oração de Isaac e no ventre de Rebeca, não só um filho, mas 2 filhos, né? 2 meninos estavam ali por nascer e havia dentro do ventre dela, eles se mexiam ali e ela ora a Deus e pede a Deus o que seria aquilo, aquela situação. E Deus fala para ela, nesse versículo 23, o maior servirá o menor. Nós vemos que Jacó era o preferido da sua mãe. Isaac tinha preferência por Esaú, porque ele gostava de caça. Mas Rebeca gostava mais de Jacó, por ser um varão simples, habitando em tendas. Quando Isaac quis dar a bênção a Esaú, o primogênito, como é o costume, a tradição judaica, Rebeca, numa demonstração clara de seu caráter astucioso, chamou a Jacó e o induziu a enganar seu pai. E nós perguntamos aqui, precisava isso? Deus já havia falado com ela, o versículo que falamos, Gênesis 25, 23, o maior servirá o menor. Ela precisava fazer desse expediente para que viesse a enganar a Isaac, seu marido, e também levando até o seu filho a participar desse engano. E, na verdade, não precisava isso, porque se Deus falou, não vai ser feito o que Deus falou por engano, por mentira, por um atalho, por quaisquer coisas que a pessoa venha fazer. Deus não opera embaixo de mentira, embaixo de engano. Assim, enganado, Isaac abençoou a Jacó. Ao retornar da caça, Esaú descobriu que seu irmão tomara a sua bênção. Esaú, cheio de ódio, planejou matar o seu irmão e assim Jacó fugiu para Padã-Arã, a conselho de sua mãe. E eu faço essa pergunta de novo, precisava isso? Com certeza também não precisava isso. Porque se Deus tinha falado que o maior servirá ao menor, por certo, Esaú não iria matar Jacó. Mas a sua mãe, preocupada com o seu filho amado, manda que ele vá à terra de Padã-Arã, a terra de seu irmão Labão, e ficasse ali, como diz a Bíblia em Gênesis capítulo 27, versículo 43 e 44,
que diz assim: agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão. Veja bem, more com ele alguns dias. Esses alguns dias ficaram em 20 anos. Rebeca nunca mais viu seu filho. Nessa atitude dela, e também com a aceitação de Jacó, no engano do seu pai, depois para fugir para a terra do seu irmão, ela não teve mais oportunidade de ver o seu filho amado na sua volta 20 anos depois, porque ela morreu nesse período. Então, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, nós devemos estar esperando no Senhor e não buscando atalhos, não buscando enganos, não buscando mentiras, mas estando em obediência ao Senhor. Se o Senhor falou por certo, Ele vai cumprir. Jacó foi o preferido de Deus. Deus escolheu a Jacó. Esse é um caso especial de presciência. É um conhecimento antes de acontecer. Deus já sabe, já conhece de todas as coisas. A presciência divina face aos desígnios de Deus. E essa escolha não é tocante à salvação ou perdição, mas é uma escolha com um propósito específico. Como diz a nossa verdade prática que lemos, com base em sua presciência e propósitos, Deus escolhe pessoas para que cumpram os seus desígnios. É da vontade de Deus, como vemos em primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 4, é a vontade do Senhor que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não tem filhos privilegiados, nem escolhe uns para a salvação e outros para a condenação, pois tal atitude contraria frontalmente o seu caráter santo, justo e bom. Nós vemos em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, podemos confirmar que Deus não faz acepção de pessoas, onde a Bíblia diz: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Jacó foi um desses escolhidos desde o ventre de sua mãe. Sabemos que até mesmo o apóstolo Paulo teve esse entendimento e foi escolhido desde o ventre da sua mãe. A presciência de Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, que conhece todas as coisas. E temos o texto que nos fala a respeito disso em Romanos, no capítulo 9, a partir do versos 9, onde diz assim: porque a palavra da promessa é esta, por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor, que é o nosso texto áureo desta lição. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Deus escolheu, está escolhido, e ninguém pode contestar ou questionar ao Senhor por que isso ou por que aquilo. Ele é o Senhor e Ele escolheu a Jacó. E sabemos que de Esaú vem o povo de Edom, os edomitas, descendentes de Esaú, que tiveram longo tempo sujeitos aos israelitas. Essa é a vontade de Deus, que todos se salvem. Então esta chamada não foi uma chamada no sentido de salvação ou perdição, mas num propósito específico que Deus cumpre em Jacó. Então, a partir desse conselho de Rebeca a Jacó, que fosse a terra de Padã Arã, podemos ver que Jacó aceita essa fala de sua mãe e vai para a terra de Padã Arã. Então a gente vê nesse item 2 da nossa lição a direção de Deus na vida de Jacó. A visão da escada que tocava o céu, um texto bem conhecido na palavra de Deus,
Diz, em meio à sua fuga, Jacó teve um sonho dado por Deus. Jacó viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus reiterou a bênção que prometera a Jacó. Deus já tinha a bênção que Jacó recebeu de seu pai, de Isaac. Deus agora confirma através de Gênesis capítulo de número 28, a partir do versículo 13, que a Bíblia diz assim: eis que o Senhor estava em cima dela, essa escada que ele viu, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abrão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se ao ocidente, ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra para que te não deixarei, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Então está confirmada a bênção que Isaac colocou diante de Jacó, ainda que debaixo de um engano. Aquela fala, a palavra de Deus, a Rebeca foi confirmada ali. E ali Jacó foi abençoado, e Jacó agora tem um encontro com Deus, a primeira manifestação de Deus a Jacó, e parte de Deus, não parte de Jacó não, Deus é que fala com Jacó através de um sonho, e ele tem essa experiência com Deus maravilhosa ali, e agora é o início da transformação do seu caráter. Um exemplo de um caráter restaurado, ou de um caráter sendo restaurado. Ali é o início, quando ele percebe que Deus está falando com ele. Deus nos usa, mesmo com as nossas imperfeições. Veja que Jacó é escolhido desde o ventre de sua mãe, mas demorou um tempo para que começasse essa obra na vida de Jacó. Não foi de imediato. O próprio Jacó não tinha entendimento disso na sua vida de engano, de usurpação. Mas a partir desse momento que entendemos aqui, o primeiro contato de Jacó com Deus, onde ele reconheceu que realmente Deus estava naquele lugar, podemos ver isso nos versículos seguintes aqui, o versos 16, o versos 17 de Gênesis 28. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Ali Jacó despertou para a sua vida espiritual. Ali Jacó tem o início do seu caráter sendo moldado, sendo restaurado e sendo transformado. O primeiro entendimento de Jacó, o primeiro passo de Jacó para estar caminhando nesta vida espiritual agora. Então queremos ver também, e vamos estar aplicando a palavra de Deus mais a partir do capítulo 32 do livro de Gênesis, os aspectos do caráter de Jacó. Antes do seu encontro com Deus, até o encontro com Deus em Betel, ele era apenas um homem natural ou carnal. A partir desse momento que ele teve entendimento que Deus estava ali naquele lugar, através de um sonho, a palavra que ele recebeu do Senhor, ele vai sendo transformado. Mas antes do seu encontro com Deus, ele era um homem oportunista e um homem egoísta. E quando o seu irmão pede a ele do seu guisado que ele tinha preparado, o seu irmão Esaú chega com fome diante dele, ele poderia ter dividido a sua comida com seu irmão, mas numa prova de oportunismo e ambição, Jacó diz ao seu irmão: vende-me hoje a tua primogenitura. Então aquela oportunidade do seu irmão com fome, ele com um prato de comida apetitoso diante dele, o seu irmão querendo essa comida, ele pediu para que o irmão dele vendesse a sua primogenitura. Então, um homem oportunista, um homem egoísta, ele era interesseiro e calculista. Além de propor a troca da primogenitura ao seu irmão, exigiu que Esaú fizesse também um juramento para que ele garantisse a troca, que seria respeitada por toda a vida.
Jacó só se esquecia de uma coisa, que a respeito da lei da semeadura: aquilo que você semear, você estará colhendo. Então, exatamente isso que aconteceu com Jacó. Ele era mentiroso e enganador, seu caráter fraco, concordou com sua mãe para enganar o seu velho pai Isaque. A sua mãe deu essa ideia, a ideia astuciosa, esse argumento de engano, e Jacó poderia não fazer parte disso, mas ele, como era também enganador, era astucioso, ele concorda e fez o que fez. A gente conhece a história ali, Isaque já sem enxergar, já com idade avançada, abençoou a Jacó, enganado, pensando que fosse Esaú. Agora, a transformação, essa é a aplicação maior dessa lição que nós temos. A transformação depois que a pessoa tem um encontro com o Senhor, depois de seu encontro com Deus, vemos o início da transformação do caráter de Jacó. Quando você observa Gênesis 28, 13 a 15, que lemos aqui, Deus fala a Jacó o que ele iria fazer com ele. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te darei e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Então, uma palavra forte, uma palavra precisa de Deus. Então, Jacó, a partir daí, ele tem um caráter agradecido. Jacó passou a ver as coisas numa perspectiva espiritual, de um novo relacionamento com Deus. Ele fez um voto de fidelidade, dizendo que se Deus não lhe deixasse faltar nada, levantaria um altar e daria o dízimo de tudo. Vemos no final do capítulo 28 de Gênesis, a partir dos versos 20, onde ele faz ali a proposta de dar um dízimo de tudo quanto o Senhor der a ele. É a primeira menção de dízimo aqui na palavra de Deus. Então, Jacó agora com um caráter sendo transformado, um caráter esforçado, trabalhador, um homem com uma consciência das coisas espirituais. Nessa ida à casa de Labão, irmão de Rebeca, ele chega lá e seu tio revelou-se um homem, Jacó se revela um homem trabalhador. Começou a colher ali o que ele semeara em engano e em mentira. Quando ele é afeiçoado por Raquel e Labão o engana, dando a ele, trabalhou 7 anos, supostamente ele imaginava por Raquel, mas na verdade, quando recebeu a mulher, foi a Leia a qual ele recebeu. E ali ele enganado reclama com o seu sogro, com o seu tio sogro Labão, e ele fala que não se é o costume do seu povo ali que se desse a mulher mais nova, a mulher primogênita, a mulher mais nova para que ele casasse. Então, teria que ser primeiro a Raquel, que teria que ser, seria a Leia. A Raquel mais nova não teria direito de casar com ele por enquanto. Então, nós vemos que Labão engana a Jacó e dá a ele a Leia no lugar da Raquel. E aí nós vemos que Jacó trabalha mais 7 anos por Raquel e tem as duas como mulher. Então Labão, ainda nesses enganos que ele faz diante de Jacó, muda o seu salário por 10 vezes durante o seu tempo que ele esteve ali em Harã. Um homem na direção de Deus, Jacó, nesses 20 anos enganando e sendo enganado. Deus fala ao seu coração que ele volte à terra dos seus pais. E ali vamos ver a procedência de Jacó nesse seu retorno, o que ele faz, qual o seu sentimento, já nas mãos de Deus, tendo a consciência das coisas espirituais. Deus fala com ele em Gênesis 31, no versos 3, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Depois de enganado pelo sogro por várias vezes, Jacó reuniu sua família e fugiu de Harã, mas não tomou essa atitude por medo de Labão, mas por direção da parte de Deus. Ali, Deus estava dirigindo Jacó que voltasse à sua terra. Agora, no seu encontro com Esaú,
Jacó estava assustado, estava com muito medo, porque lembrava o que ocorrera 20 anos atrás, como enganou seu irmão, como tivera sido jurado de morte pelo seu irmão. E ali ele vem com medo, um homem já sendo iniciado e restaurado por Deus no seu caráter, mas ainda tinha coisas a ser mudadas em Jacó. Quando nós vemos o capítulo 32, isso que nós queremos estar mais atentos aqui nesta manhã, nesta lição, nesse estudo da palavra de Deus, Jacó usa de 3 argumentos antes de encontrar o seu irmão Esaú. O antigo caráter ainda persistindo em prevalecer na vida de Jacó. Ainda que Deus, no seu primeiro versículo do capítulo 32 de Gênesis, foi também Jacó o seu caminho, encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu, este é o exército de Deus, e chamou o nome daquele lugar Maanaim, que significa o exército de Deus. Deus, conhecendo o coração de Jacó, vendo que ele estava com medo, assustado, mandou um exército de anjos, que Jacó viu, e mesmo vendo isso, ele ainda usa de um expediente, de argumentos, de tramas, para que tivesse paz ao encontrar com seu irmão, tivesse coragem para encontrar com seu irmão. E nós vemos aqui, rapidamente falando, 3 argumentos de Jacó. Podemos ver capítulo 32, versos 3 a 6, onde Jacó manda os seus servos avisar a Esaú, fossem à frente dele, porque Esaú vinha ao seu encontro, enquanto Jacó voltava à sua terra. Ele sabia que Esaú vinha ao seu encontro. Então Jacó manda os seus servos falar a Esaú com relação ao seu grande patrimônio, os rebanhos que ele tinha. Naquela época o patrimônio era por rebanhos, grande quantidade de animais, e assim a pessoa tinha suas riquezas. Então eles vão e falam a Esaú, só que quando eles voltam, no versículo 7, voltam a ter com Jacó, os seus servos, aviso a Esaú de todo o patrimônio de Jacó, mas na volta, você vê no verso 7, que eles falam, verso 6, vamos falar os 6 primeiros, mensageiros tornaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem encontrar-te 400 varões com ele. Veja bem, 400 varões para lutar ou ter ali um atrito ali com um homem só, com Jacó, ele e as suas mulheres, suas concubinas, seus servos ali, pessoas frágeis, pessoas que não eram guerreiros. E quando Jacó ouve isso, o seu irmão vem encontrar-te 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se e repartiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas e os camelos. Até uma atitude coerente aqui, porque ele dizia, se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Tudo pensamentos da parte humana, pensamentos do homem, mas ainda estava afastado de Deus, ainda não estava descansando em Deus. O primeiro argumento dele não teve efeito, e quando ele usa um segundo argumento, que é um argumento de grande valia, que é a oração, e nós devemos orar, não só nas aflições, mas em todo instante, estarmos em oração ligados com Deus, né? Não orarmos tão somente nos problemas, nas dificuldades, seria muito egoísmo da nossa parte, buscarmos ao Senhor quando nós precisamos. Se nós não precisamos buscar ao Senhor em oração. Então, como é que Deus fica nessa história? Ele fica como um ser sendo usado, um ser tão superior e maravilhoso como o nosso Deus, sendo usado por criaturas. Então, Jacó usa desse expediente, agora orou, e é bom, você vê a partir dos versos 9, ele ora, insta com toda a força diante do Senhor, ainda usa um argumento no versículo 12, tu o disseste, se referindo a Deus, certamente te farei bem e farei a tua semente como a areia do mar, e pela multidão não se pode contar. Até citou aquilo que Deus prometeu a ele, quando teve aquele encontro ali, quando fugiu da sua terra, naquele sonho. Mas a oração
de Jacó também não teve efeito na sua vida. Quando a gente ora e numa necessidade, diante de um problema, e sai da presença de Deus ainda com um fardo, se nós oramos, colocamos as nossas petições diante do Senhor, confiamos que Ele está ouvindo, Ele vai nos atender, vai nos abençoar, não podemos sair da mesma forma que entramos na oração, porque aí não oramos e não estamos confiando na nossa oração, naquilo que Deus está ouvindo e naquilo que o Senhor quer fazer e vai fazer em nosso favor. Então, se oramos e não tem efeito nenhum as nossas orações, temos que rever como temos orado, como temos reagido diante das nossas orações, diante do Senhor. E essa situação, Jacó ainda continuava assustado e continuava com medo. Aí ele usa um terceiro argumento, um terceiro e último argumento, no sentido de até uma coisa palpável, de pegou os seus rebanhos, dividiu os seus rebanhos para dar ao seu irmão como presente. Quando você vê no primeiro argumento de Jacó, ele tão somente avisa o que ele tinha. Ele fala ao seu irmão que eu tenho rebanhos, tenho muitos bens, sou um homem rico, para ver se seu irmão se acalmava, aplacava o coração de Esaú. Mas agora não. Ele sentindo ainda a insegurança, o medo do encontro com seu irmão, ele faz essa oferta aqui, manda os seus servos levarem para Esaú 550 animais. Se você somar aqui, são 9 rebanhos, 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. 550 animais é um patrimônio enorme, uma grande riqueza. E o sentido dele de fazer isso, ele diz, assim, nós vemos aqui no versículo 19, 19, o versículo 20, melhor dizendo, e direis também, eis que o teu servo Jacó, depois de dar todos esses rebanhos ao seu irmão, ele diz assim, eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós, porque dizia, eu o aplacarei com o presente que vai diante de mim, e depois verei a sua face, porventura aceitará a minha face. Então agora, através desse argumento, eu vou estar em paz, meu irmão vai estar com certeza sendo aplacado da sua ira, recebendo todos esses bens aqui, e ali você vê no verso 21 que Jacó passou o presente diante dele para o seu irmão. Ele, porém, passou aquela noite no arraial, mas ainda tinha receio no seu coração. Tudo aquilo que nós fizermos, na força da nossa carne, do nosso entendimento, tudo isso é inútil. Nas nossas dificuldades, as nossas aflições, os nossos grandes problemas, devemos tão somente entregar diante do Senhor, confiar nele, esperar nele. E se o Senhor nos falar alguma coisa a fazer, fazemos conforme o que o Senhor falou, não conforme o que achamos ou pensamos ou nos nossos argumentos. Essa era a situação que Jacó vivia, até que ele teve esse entendimento. Ele viu que não tinha jeito, o medo era um medo crescente no seu coração. Ele estava na iminência de se encontrar com seu irmão, até que ele entendeu e passa pelo Val de Jaboque. Todos nós, com certeza, pelo menos uma vez, iremos passar nesse Val de Jaboque. Alguns passarão mais, não sei, Deus é que sabe e conhece cada um de nós, mas cada um de nós, quantas pessoas vivendo no engano a vida inteira, e Deus nos ajude. O Jacó, um escolhido de Deus, teve o primeiro encontro com o Senhor, mas muitas coisas a serem mudadas e transformadas. Assim como nós também nos encontramos com o Senhor, temos muitas coisas para serem mudadas. E muitas vezes nós vamos deixando para trás, nós vamos sendo condescendente com os nossos erros, nós vamos nós mesmos fazendo vistas grossas aquilo que temos feito que não agrada ao Senhor, e vai se acumulando ali até chegar a um ponto que fica insuportável para nós estarmos caminhando. Esse é um operar de Deus nas nossas vidas. E quando temos esse entendimento,
passamos aqui, de uma maneira figurativa, por um val de Jaboque. Um val de Jaboque pode ser o teu quarto de oração, onde você chega ali e se coloca diante do Senhor e conta ao Senhor os seus anseios, os seus temores, suas dúvidas, suas fragilidades, seus pecados, confessa, deixa tudo aos pés do Senhor e sai transformado dessa situação, desse quarto, do seu quarto de oração. Assim Jaboque fez seu quarto de oração, o val de Jaboque. Ali ele entra, tem aquela luta com o Senhor, tem a sua vida transformada. Eu não vou me ater aqui nessa parte, uma parte linda na palavra de Deus, a partir do verso 22 até o 32, mas há uma transformação ali. Ali ele percebe que os seus argumentos são inúteis para que ele venha tirar o seu medo do seu coração e dar paz à sua alma. Tudo aquilo que ele fez, tudo que ele faz, aquilo não tinha efeito nenhum. E ele entrando no val de Jaboque, ele luta com Deus, é uma luta, algo próprio Senhor ali, e ele agarra o Senhor e tem toda aquela situação que ele não quer largar o Senhor enquanto não fosse abençoado, a determinação, né, mostrando que devemos ser determinados nas coisas de Deus e buscarmos a face do Senhor. Então, quando ele é abençoado, o Senhor o abençoa, muda o seu nome. Nós vamos ver, eu quero concluir essa palavra aqui, esse estudo, esse ensino da palavra de Deus, quando a mudança, a transformação que houve na vida de Jacó, depois do encontro com Deus ali no val de Jaboque. O resultado desse encontro, você vê no capítulo 33, Jacó levanta os olhos, olhou, vinha Esaú, 400 homens com ele, então repartiu os filhos entre Léia e Raquel e as duas servas, e pôs as servas e seus filhos na frente, e a Léia seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Veja que ele põe os que eram menos amados na frente, Léia, as concubinas com os filhos, depois Léia e os filhos, depois Raquel e os filhos, e veja a diferença que faz agora esse encontro que Jacó teve no val de Jaboque, no versos 3, e ele mesmo, Jacó, passou adiante deles, inclinou-se à terra por 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Jacó passa à frente das suas mulheres, dos seus filhos, e ele se coloca ali com coragem, já num coração mudado e transformado diante do seu irmão Esaú. E o versos 4, então Esaú correu ao encontro, abraçou, lançou sobre o seu pescoço, beijou e eles choraram. E você observa que é tão poderoso este encontro com Deus no val de Jaboque, esse encontro com Deus que você pode ter no seu quarto de oração, onde você derrama a sua alma ali diante do Senhor. É tão poderoso que muda não somente o teu coração, mas muda também o coração daqueles que são os seus algozes, daqueles que são seus caluniadores, pessoas que têm perseguido a você, os seus inimigos, têm poder até para fazer isso. E você vê que há uma grande alegria no encontro dos irmãos. E observamos que no versículo 10, quando Jacó vê o seu irmão, ele diz, porque tenho visto o seu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Ali Jacó estava em paz, já com o seu irmão, e mostrando e demonstrando um para com o outro, um grande amor de irmão. O passado tinha sido esquecido, e eles estavam ali juntos. Mas Jacó, um exemplo de um caráter sendo restaurado. Jacó não era perfeito ainda. E você observa que havia um resquício do seu antigo caráter na vida de Jacó. Quando você vê aqui os versículos 12 em diante, e disse, caminhemos e andemos, eu partirei adiante de ti. Esaú está falando com Jacó, porém, Jacó diz, meu senhor sabe que estes filhos são tenros e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se elas afadigarem, somente um dia todo o rebanho morrerá. Ora, passe o meu senhor diante da face de seu servo, eu irei como guia, pouco a pouco, conforme o passo do gado que está diante da minha face, e conforme o passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Esaú disse, deixarei logo contigo desta gente,
está comigo. E ele disse, para que é isto? Basta que eu ache graça aos olhos de meu Senhor. Assim tornou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote. Jacó disse que ia acompanhar o seu irmão até Seir, mas na verdade ele foi para Sucote, ele foi para um outro lugar. Então vemos que essa é a nossa vida nas mãos do oleiro. Nós somos como barro na mão do oleiro. Temos sido moldados desde o dia em que nos encontramos com o Senhor, nascemos de novo, a experiência do novo nascimento. Somos como uma joia rara nas mãos do Senhor. Deus continua nos moldando. Estamos tendo o nosso caráter aperfeiçoado, restaurado a cada dia. Não chegaremos à perfeição nesta vida aqui, mas temos a convicção e a plena certeza, como diz Paulo aos Filipenses, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Portanto, meu amado irmão, irmã, você que nos ouve, deixa Deus operar em você, dê liberdade a Ele para estar te moldando, confesse os seus pecados, confie nele e ande na sua presença em obediência à sua palavra, não pegue atalhos para encurtar o caminho. Deus não trabalha em atalhos, em mentiras, em enganos. Mostre você do jeito que você é. Ninguém engana a Deus, com todas as suas fragilidades, as suas fraquezas, os seus erros, os seus pecados. Deus, por certo, te conhece e nessa confissão Ele vai estar operando em você o querer dele, o seu querer e o seu efetuar. E você vai ter uma vida abençoada, uma vida não com promessas de sem problemas nenhum, sem dificuldades nenhuma, mas uma vida em que você, nos problemas e nas dificuldades, você terá a orientação de Deus segura e firme para você tomar suas decisões no seu dia a dia. Deus te abençoe, que usemos o exemplo de Jacó para nós hoje. Era um enganador, foi escolhido por Deus, teve um encontro com o Senhor, continuou fazendo algumas artimanhas de engano, mas reconheceu, caiu em si num período da sua vida e ali reconheceu que só o Senhor podia mudar, transformar a sua vida. E assim o fez, entrando no Val de Jaboque, teve uma vida transformada. Deus quer, da mesma forma, fazer isso conosco. Somos escolhidos de Deus, estamos nas mãos do Senhor e, por certo, estamos em melhores mãos. Deus quer nos abençoar, quer nos ajudar na nossa peregrinação aqui nesta terra. Que este estudo, essa lição, seja exemplo vivo para nós no nosso dia a dia. E Deus te abençoe. Gostaria de orar agora neste encerramento. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, temos falado sobre a vida de Jacó, o enganador, conhecido como usurpador, mas aquele homem ao qual Tu escolheste, Senhor. O homem a qual o Senhor, dentro de um tempo, operou na sua vida de uma maneira extraordinária. Um grande servo de Deus, a linhagem de Jesus, Abraão, Isaac, Jacó, o seu nome mudado para Israel depois. É um exemplo não só teórico ou didático para as nossas vidas, mas que seja um exemplo prático para a vida de cada um de nós. Todas as nossas falhas e imperfeições, Senhor, nós queremos colocar diante do Teu altar. Cada um daqueles que nos ouve venha ter esse entendimento e abrir os corações diante do Senhor. É o Senhor, como diz a Tua palavra, um coração contrito, o Senhor não rejeitará. Assim, rogamos que a Tua palavra tenha um efeito na vida de cada um daqueles que nos ouve. Este efeito de nos trazer mais perto de Ti, mais dependente de Ti, com uma confiança nas Tuas promessas, Pai. Assim rogamos e Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém.